Você que está assistindo esse vídeo, será que você nasceu para ser lagartixa ou nasceu para ser jacaré? Pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre genética de bodybuilder. Eu vou te ensinar a descobrir se você tem uma boa genética para ser um fisiculturista, ou de repente conhece alguém que teria, ou se sua genética é genética péssima para isso e você deve escolher outro esporte, tá bom? Então vamos lá. No vídeo passado, eu falei um pouco sobre os aspectos que compõem uma boa genética. Eu falei um pouco de limite natural, né, sobre naturais. E esses três primeiros pontos eu estou só retomando aqui do vídeo passado, né? São pontos que se aplicam para qualquer indivíduo. Então, indivíduos naturais, indivíduos que fazem uso de recursos farmacoquímicos, tá? O primeiro deles é a capacidade que o indivíduo tem de construir músculos. Depois a gente vai passar item a item explicando cada um deles detalhadamente, tá? Inclusive ensinando você a descobrir se você tem potencial para cada um desses itens, né? O segundo é a capacidade que o indivíduo tem de perder gordura, ou seja, o quão fácil ele consegue se manter seco. E o terceiro tem a ver com a estrutura física e o desenho anatômico, tá? Então, sabemos que temos estruturas ósseas diferentes. E essa estrutura óssea e o desenho anatômico que a gente tem, dos músculos e tudo mais, se é mais arredondado, se é menos, vão impactar diretamente na sua estética e, consequentemente, na sua performance no fisiculturismo, tá? E aí os dois últimos itens, pessoal, são itens que se aplicam a indivíduos que fazem a utilização de recursos farmacoquímicos. Por que eu não estou falando só de hormônios? Porque a gente está falando aqui de uma série de medicamentos. Então não são só esteroides anabolizantes que fisiculturistas utilizam. A gente tem aí classe de estimulantes, a gente tem aí GH, insulina, peptídeo, várias coisas que compõem esse universo do fisiculturismo de alta performance, né? Qual que é o quarto ponto aqui? É a resposta positiva que esse indivíduo vai ter aos medicamentos. E tem o quinto item, que é a resposta negativa, ou seja, são os colaterais que ele vai ter desses medicamentos. Então, todos esses 5 pontos, eles têm que ser analisados para determinar se você tem uma boa genética ou não. Então, agora vamos discutir cada um deles detalhadamente, inclusive para você entender se você tem ou não condição de ser um bom fisiculturista. Já deixando aqui para vocês também a propaganda da minha consultoria online, eu e Ciro Bokerman estaremos montando para você o seu treino, a sua dieta, tudo personalizado, além de um suporte de segunda a sexta-feira via WhatsApp, nos 3 períodos do dia, tá? Entrou um aluno, a gente já cria o grupo ali nós três e suporte, melhor atendimento do Brasil para vocês. É só acessar davidja.com.br que lá vocês vão encontrar todas as informações de planos e tudo mais, tá bom? Vamos lá então. Primeiro ponto aqui é a capacidade de construir músculos. Então tem uma fórmula que é uma fórmula muito conceituada no nosso meio, que é a fórmula de Lyell McDonald, pessoal. Essa fórmula, ela estima o quanto de massa muscular que um homem conseguiria ganhar a partir do momento que ele começasse a treinar. No primeiro ano, se espera que ele ganhe de 9 a 11 quilos de massa muscular, no segundo ano de 4 a 5, no terceiro de 2 a 3 e no quarto ano de 1 a 1,5 kg, né? E assim por diante. Seguinte, essa fórmula ela leva em consideração alguns fatores como idade, o sexo, né, no caso masculino aqui, e também ela assume que você esteja fazendo tudo certo, que você esteja treinando corretamente e fazendo dieta corretamente, né? Senão não vale. E esse peso aqui é o peso de músculo, não é o peso bruto, não é o peso total. Então, como que você vai saber se você tem uma boa responsividade, tá? Primeiro ano de treino, você ganhou de 9 a 11 quilos de músculo, assumindo que está fazendo tudo certo, você está na média, você tem uma genética mediana, tá? E esses valores aqui também, claro, são para indivíduos naturais. Ganhou menos do que isso, provavelmente sua genética está um pouco abaixo. Ganhou mais do que isso, natural, pô, talvez você realmente tenha uma capacidade muito grande de construir músculos. Mas esse não é o único item, galera, que define uma boa genética. Tem a ver também com a capacidade de perder gordura, ou mesmo, a gente pode colocar aqui, a capacidade que você tem de ganhar massa muscular sem acumular muita gordura também, né? Então é a capacidade de condicionamento de um indivíduo, de definição do indivíduo. Se você é aquele cara que tem que fazer uma dieta muito apertada, se ferrar muito, se matar de fazer cardio para conseguir perder gordura, para conseguir se manter seco, provavelmente você tem uma capacidade de perder gordura reduzida. Já se você consegue perder gordura com relativa facilidade, você tem aí uma boa genética nesse sentido, tá? Pessoal, vai colocando aqui nos comentários o que vocês percebem em você, tá?
item a item. Se vocês acham que vocês ganham volume com facilidade, perdem gordura, vão colocando aí para a gente ir gerando essa discussão, esse debate, tá? E o terceiro ponto tem a ver com a estrutura física e o desenho anatômico do indivíduo. Então aqui a gente tem 3 tipos físicos diferentes. Percebe-se aqui que o primeiro tem uma cintura pélvica mais fina, o segundo mediana e o terceiro uma cintura pélvica mais grossa. Em relação à cintura escapular, o primeiro também tem uma cintura escapular mais justa, tá até meio quadrado, né? Talvez um pouco de V, mas tá mais para quadrado. O segundo caso aqui é um cara que já tem a cintura escapular naturalmente mais alargada, o que confere um V-shape interessante. Opa! Então esse cara aqui tem uma estrutura física mais favorável para o fisiculturismo. Categoria Men's Physique, categoria Classic Physique, esse cara se daria bem. E esse terceiro caso aqui, cintura escapular é larga, mas a cintura pélvica também, então ele fica meio quadrado. Talvez, se ele fosse se aventurar no fisiculturismo, o ideal seria que ele tentasse ser um bodybuilder, né? E ele é um cara que já tem uma estrutura física mais imponente do que o primeiro caso, né? Então esse primeiro caso aqui jamais conseguiria se tornar um grande bodybuilder open, né? Esse cara vai ter que tentar uma men's physique, uma classic physique no máximo. Esse daqui já é um cara mais para open, tá? Esse daqui, meu, perfeito, tá? Mas vamos lá então. Alguns pontos que você pode reparar sobre desenho anatômico. A gente falou de estrutura física. Um ponto que é muito fácil de observar é o abdômen. Então você pega, por exemplo, as diferenças aqui. Arnold Schwarzenegger, ele era um cara 5-pack, então ele tinha somente 5 gomos. Esse cara aqui, esse lutador do UFC, ele tem um abdômen todo assimétrico. No fisiculturismo isso aqui não daria certo nunca. Talvez seja por isso que ele decidiu lutar, né? Já em contrapartida, o Fê Franco tem um dos abdômenes mais bonitos do mundo. Um abdômen todo simétrico, super encaixado, muito favorável para o esporte. E aqui a gente tem um outro exemplo também de oblíquos saltados. Algumas pessoas têm essa característica, que pode ser desfavorável para algumas categorias, favorável em outras, né? Seria desfavorável, por exemplo, numa men's physique, né? Onde você precisa ter a cintura mais justa. E os oblíquos, quando eles são mais hipertrofiados, você acaba engrossando a linha de cintura, tá? E aí, qual que é o grande lance? O que a gente observa aqui? Isa Pessini, categoria biquíni, Diogo Montenegro, categoria men's physique. Então, o que eu quero dizer, galera? Que a estrutura física da Isa, por exemplo, é uma estrutura física, galera, ela nasceu. Poucas meninas vão ter essa estrutura, né? O que a gente vê aqui? Uma linha de cintura extremamente fina. Isso daqui é característica genética dela. Ela nasceu assim. Não tem nada que você possa fazer para você afinar a cintura, né? Não existe isso, isso é mito, tá? Isso aí é uma coisa de nascença. A Isa nasceu assim, ok? Então, a cintura escapular dela também um pouquinho mais larga, a cintura pélvica, cara, extremamente fina, né? A menina nasceu para a categoria, né? Tanto é que ela vem se destacando aí. Então, você pega, por exemplo, uma menina, às vezes, que já tem a cintura mais larga, quadril mais largo, era gordinha e tudo mais. Essa menina dificilmente ela vai conseguir ser uma boa biquíni. A biquíni geralmente é aquela menina que nasceu biquíni, que sempre foi magrinha desde criança, né? Sempre pequenininha, miudinha. Essa geralmente tende a se dar bem na categoria biquíni. Por outro lado, já se daria mal tentando uma categoria mais pesada, né? Então, no fisiculturismo não tem jeito. É o esporte que escolhe a categoria que você deve competir, e não você que escolhe a categoria, tá? No caso do Diogo, mesma coisa. Olha a cintura do cara. Isso aqui é de nascença. É genético do Diogo. Cintura pélvica extremamente amarrada. Cintura escapular larga. Olha o V-shape dele. Muito agressivo, né? Característica essa do V-shape, que é muito valorizada na men's physique. Por isso que o Diogo está entre os 3 melhores men's physiques do mundo, né? É uma estrutura, ele nasceu assim. Você pega um outro cara que tem a mesma quantidade de massa muscular do que o Diogo, o mesmo percentual de gordura, mas que tem uma estrutura óssea mais quadrada, igual o exemplo que a gente viu ali atrás. Ele jamais chegaria onde o Diogo chegou. Entende como é tão relevante assim a questão da estrutura física e do desenho anatômico, né? Desenho anatômico, olha isso aqui, olha o glúteo da Franciele, né? A nossa campeã wellness no Olímpia. Tem esse formato perfeito, cara, de glúteo gota, que é valorizado na categoria. Até o formato de glúteo, né, das meninas são formatos diferentes. Não são todas as meninas que têm o mesmo formato. Nem todas têm esse arredondamento, essa gota, né, que a Franciele tem e que favorece demais ela na categoria. Tá? Outras meninas têm formatos diferentes de glúteo e por isso
não se dariam tão bem no fisiculturismo na categoria wellness, onde a gota aqui é muito valorizada, né? Glúteos mais arredondados, talvez, né? Não se dessem tão bem. A gente tem um exemplo da Ângela Borges, por exemplo, que para o padrão de uma federação se dava muito bem, né? Aí depois que ela chegou na NPC, não teve resultados tão bons assim mais. E hoje é isso daqui que é valorizado. Big Ramy também é um outro cara aqui que nasceu para ser grande, né? Então você imagina o Big Ramy tentando ser menos physique, não ia dar certo. Você vê que não é estrutura, ele já é mais quadradão, mais parecido com aquele exemplo, né? Então, galera, vocês entendem que é o desenho anatômico e a estrutura óssea que vocês têm, estrutura física, que vai determinar para qual categoria vocês vão? Exatamente isso. E aí aqui o quarto ponto que a gente fala é sobre a resposta positiva aos medicamentos, todos aqueles que a gente citou no começo do vídeo. Então você pega aqui um exemplo do Caio Botura, quando ele era natural, depois quando ele passou a ser hormonizado. Então aqui o que eu estou falando de resposta positiva? Resposta positiva, cara, ganho de massa muscular, né? Olha como ele conseguiu evoluir o físico dele, né? Perder gordura, tudo mais. Então o Caio é um cara que apresenta uma boa resposta aos medicamentos. Não significa que ele não possa ter respostas negativas, tá? Tem gente que pode ter muito dos dois, tem muita resposta positiva e tem muito colateral. Outras pessoas vão ter muita resposta positiva, pouco colateral. Tem também aquelas pessoas que têm muito colateral e quase nada de resposta positiva. Esse é o pior caso. E aí a gente entra em resposta negativa. Então você vê aqui, por exemplo, aqui eu só estou colocando colaterais do ponto de vista estético, tá? Acne, calvície, né, queda de cabelo, tem questão de atrofia testicular, algumas alterações internas, né, vamos colocar assim, que são até mais relevantes, porque acne, queda de cabelo, tudo mais é mais tranquilo, né, são coisas mais estéticas. Agora, quando a gente fala aí, por exemplo, de alteração de perfil lipídico, aumento de pressão arterial, alteração ali no hemograma, né, nos hematócritos, eritócritos, acaba sendo algo mais preocupante pensando a longo prazo, tá? Em questão de danos para a saúde. E aí, esse que é o lance, galera. Tem pessoas que tomam pouca coisa e tem muita alteração, já começa a estourar de espinha, os exames bagunçam todo, já começa a cair cabelo, o cara tem atrofia testicular, e o cara tá tomando quase nada. Outros caras estão tomando muita coisa e tem poucos colaterais, né? O exame de sangue não altera tanto assim, o cara tem aquela pele lisinha, o cara tem bastante cabelo e tudo mais. Então, aqui entra realmente um fator genético, tá? E aí o que deve se pesar então é a relação custo-benefício, ou então como alguns preferem chamar, risco-benefício. Esse vídeo viralizou, né, desse menino aqui, até trouxe uma foto, é um menino que começou a fazer uso de esteroides e começou a ter muita acne. Você vê que é um cara que responde muito mal, né? Alguns chamam de low responsible. Então o cara estourou todo de espinha e não desenvolveu, não botou o shape. Ou seja, para ele, usar esteroides é uma relação péssima, se tratando de custo-benefício, tá? Então ele teve muito colateral e pouquíssima resposta positiva. Então, galera, para você que quer ser um fisiculturista, conhece alguém que quer e tal, para você ser um fisiculturista de atleta, você vai precisar dessas 5 coisas aqui. Capacidade de construir músculos, capacidade de perder gordura, estrutura física e desenho anatômico, ter uma resposta positiva aos medicamentos, então conseguir evoluir muito, responder muito legal e ter a genética para aguentar colaterais, ou seja, para não sofrer tanto com os colaterais dos medicamentos que você está usando. Você pode ser um fisiculturista mediano se você tiver algumas dessas características, né? Não todas, e você será um péssimo fisiculturista se você tem poucas características dessa, ou talvez uma, ou talvez nenhuma, né? E quando a gente fala de fisiculturismo, principalmente para hormonizados, essas duas aqui são até mais relevantes, tá, pessoal? Junto com a estrutura física e desenho anatômico também, né? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de clicar no like, se inscrever no canal. E esse foi mais um vídeo do David A para vocês.